Oi, Elô. Oi, Boa noite. boa Você noite. me ouve bem? Ouço. Tá bem. Uma Wagner, boa noite. Deixa eu abrir aqui a live. Pronto. Vamos esperar. Laclaita, boa noite. Vamos esperar aos poucos as pessoas entrarem. Tá boa a imagem, hein, Elô? Você tá vendo bem? Tá. Pra mim tá bem. Pra mim tá Tranquilo. bem. Tranquilo, então. Oi, Wagner, boa noite. Saudades de você. Verdade. Bom, o pessoal que está entrando agora, boa noite. Essa é uma live. Meu nome é Tony Luna. Sou psicoterapeuta. Live Recalculando a Rota sobre as pequenas e grandes mudanças da vida. Boa noite, Clarita. Pequenas e grandes mudanças necessárias na vida. Pequenos ajustes e grandes ajustes. Mas eu queria aproveitar também, eu combinei de anunciar, eu fiz o Recalculando a Rota, agora fez um sorteio de uma caneca do Recalculando a Rota. Deixa eu até mostrar para você, eu acho que você vai gostar. Olha que bonito, ó. Linda, eu quero uma dessa. Ah, você não entrou no sorteio, você não tem mais chance, perdeu. Saudades, Wagner. Oi, Yuri. Boa noite. Então, da live do Recalculando a Rota, foi feito um sorteio, tiveram 53 pessoas que participaram, e o vencedor foi o Thales Dias França. Então, Thales Dias França depois vai receber uma mensagem direta, enfim, informando que foi o vencedor. Voltando então ao Você começo já aqui, sorteou? já Você fiz o já sorteio. sorteou? O sorteio hoje foi às 2 da tarde. Fiz o sorteio Ah, hoje. tá. Aham, Pensei que você ia isso, fiz. sortear hoje. Não, Não, tá, foi feito legal. já. Já o Thales já Parabéns ganhou. pro Thales, então. Thales Dias França, exatamente. Parabéns, Thales. E a live de hoje tem, enfim, tem esse tema sobre as pequenas e grandes mudanças. Ó, o Passo, ô Karine. Você conhece o Passo, Elô? O Não. melhor pastel de nata de Curitiba, ao lado do mercado municipal aqui. Você, Pastel. Pastel. de nata, Eu amo pastel de nata. pastel. Não, aquele pastel de nata que a gente chama de pastel de Belém, que enfim, o nome é só em Belém, mas eu Amo, amo, amo. então tá bom. Faz Eu uma vou propaganda aí onde fica. ao lado do mercado municipal, esqueci como é o nome da rua aqui, mas na rua dos fundos do mercado municipal. É uma portinha pequenininha, deliciosa. A Karine é a proprietária, dona e cozinheira e faz Vou coisas aparecer lá, Karine. sensacionais. E também tem uma empanada argentina também da melhor qualidade. Olha lá, ela falou, eba, venha, General Carneiro 1480. É Vou exatamente lá. sim. Nossa, é o de best, não tem o que bata essa. Assim, e tem diversos sabores, ela inventou sabores diferentes e tal. Enfim, obrigado, Karine, por entrar. Seja bem-vinda. E ela é uma confeiteira de mão cheia, ela faz umas lives assim, super bonitas sobre confeitaria e tal, mas a gente já está mudando de rota de novo já a prosa aqui, porque já começou a dar fome, já, né? A gente começa a falar Nossa, disso. Já. mais pastel, né? Esse pastelzinho de nata é incrível. Mas, então, voltando, meu nome é Tony Luna, eu sou psicoterapeuta de abordagem reichiana, essa aqui é a minha querida amiga Elô Daldim. Eu vou pedir para você se apresentar às pessoas, Elô, e nós vamos conversar uma prosa interessante aí sobre essa questão das pequenas e grandes mudanças necessárias na vida da gente. Elô, por favor, se apresente. Bom, eu sou a Elô Daldim, às vezes Elô Negrão, Uhum. e também sou psicoterapeuta, trabalho muito com terapia relacional, trabalho muito com terapia sistêmica, tendo muito casal, muita família, e
com foco sempre nos vínculos afetivos, amorosos. Eu acho que é por isso que o Antônio sempre me chama, né? E chama também porque nossas lives costumam ser muito divertidas também, são muito soltas, nós somos amigos há tantos anos já, né, que as nossas lives têm um fluxo e a gente acaba saindo bastante leve dessas lives, bastante feliz delas também. Né? Eu conheci Elô quando Elô foi minha professora há muitos anos atrás. Né? Enfim, conheci professora e uma das pessoas a quem eu sempre sou muito grato por tudo que ela fez por mim. Foi uma pessoa que, com certeza, a minha carreira se alavancou 100% por responsabilidade dela. Então, eu sou sempre muito grato e muito feliz de poder fazer isso. A minha vida mudou de rota depois que eu conheci você. Então, muito obrigado, Elô. Você sempre me deixa sem graça com isso. Sempre. Eu gosto de fazer isso, de propósito. Uhum. Obrigada. Eu fico sem graça de verdade. Eu sei, eu lembro de você. Eu nem consigo achar palavras mais, né? Eu lembro. Já gastei mas já teve situações que eu deixei você mais sem graça ainda, né? Já teve congresso, já que eu fiz homenagem a você quase desmaiou no colo do prefeito da cidade, essas coisas todas. Quase sentei no colo do prefeito, é diferente, essa história é famosa já. Não de propósito, naturalmente. Né? Não sei, há controvérsias, né? Enfim, mas tudo bem. Ai, Tônio! O Recalculando a Rota, durante bom tempo, antes de ser psicólogo, psicoterapeuta, eu fui marinheiro. Né? E fui marinheiro de navegação, eu trabalhava exatamente com navegação. Né? Então, durante 11 anos, eu morei em navios. Nos 11 anos, eu morei quase 8 anos direto em cima de um navio. Né? E uma das coisas mais importantes que sempre se tem, porque a gente tem uma ideia que, por exemplo, para um navio de um ponto para o outro, é só traçar uma reta e ir. Isso não é verdade. Né? Durante todo o trajeto, boa noite, Renata. Durante todo o trajeto, há pequenas mudanças, o navio precisa rever a sua posição, o navio precisa reconstruir por conta do mar, das correntes, dos ventos. Né? Então, sempre fazendo pequenas mudanças e, às vezes, o navio está indo numa direção, e isso ocorre com muita frequência, e muda, e você precisa ir para um outro lugar. Um outro lugar passa a ser mais importante para essas mudanças aí. Então, a partir dessa ideia de que mudanças são pequenas e grandes mudanças são necessárias, eu convidei a Lô, a gente vai falar em especial sobre mudanças nas relações. Né? Nas relações de casal, nas relações de maneira geral. Né? Então, tem pequenas mudanças, tem ciclos também, que são mudanças necessárias também. Né? Uma relação sempre, ela chega ao fim, se a gente não tomar cuidado de sempre mudar, de fazer ajustes, né? A relação acaba. Né? Se a gente não fazer pequenos ajustes, procurar outras rotas, procurar outras formas de nos relacionarmos. E sobre isso, Lu, que eu queria te perguntar, o que você observa? Eu sei que atende, enfim, tanta gente na área relacional e sistêmica, tantos casais. O que você observa e qual é a tua leitura disso aí? Antônio, eu começo, então, eu preciso começar falando de que toda mudança acontece a partir de uma crise, por menor que ela seja. Né? Então, eu acho que vamos começar a partir daí. Então, o que são crises? Né? Nós temos crises previsíveis e crises imprevisíveis, ok? Mas a palavra crise, ela está sempre vinculada com decisão. Quer dizer, é aquele momento em que eu tenho que decidir, eu tenho que tomar outro rumo, recalcular a rota, como você está falando, né? Então, as crises, na verdade, as crises na nossa vida, elas são todas bem-vindas, de uma maneira ou de outra, e por piores que elas possam parecer, né? Então, eu acho que nós podemos começar a imaginar a mudança a partir de uma tomada de decisão e a partir de uma saída da homeostase. E o que é homeostase para nós, Tônio? É a zona de conforto. É onde tudo, por pior que esteja, está bom. É paradoxal, mas é assim que funciona.
né? Então é aquela velha história. Eu quero mudar totalmente, desde que tudo continue igual. Esse é o pedido paradoxal de muitas pessoas que vão para terapia. Eu me lembro de uma amiga que, vou dar um exemplo, que foi numa nutricionista e disse para a nutricionista: eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de comer nada do que eu como. Né? Então, assim, é mais ou menos isso que a gente que mostra, né? Um exemplo que mostra as dificuldades que nós temos, tá? Para mudar. Então, a mudança, ela muitas vezes é só uma ideia. É só uma ideia. Eu quero isso, eu gostaria de, acho que eu vou fazer, vou daqui um ano, segunda-feira vou começar a fazer isso, né? Então as pessoas têm esse hábito de imaginar como seria, imaginar as suas mudanças. Mas vamos pensar, Antônio, que desde o momento que a gente nasce, a gente está em mudança. Sair do útero da mãe para o mundo é a primeira grande crise do ser humano. Né? E vamos lembrar que toda crise, toda mudança, ela parte de dois princípios. Ela parte de um princípio. Ela tem perdas e ganhos. Eu vou pegar, né, o que eu considero, então, a segunda grande crise do ser humano, que é começar a andar, que eu acho que ilustra bem o que eu estou falando. Quando a gente começa a andar, a gente ganha o quê? Autonomia, independência, né, liberdade. Então, veja, todo mundo que experimenta ver um bebê andando pela primeira vez, nos primeiros passos, o bebê fica eufórico. Primeiro, porque ele se dá conta, né? Se empodera dele mesmo, da sua coluna vertebral e segue em frente. Mas, além disso, ele vai explorar e descobrir o mundo. Então, antes no colo, quando ele apontava o dedinho e fazia com que o pai, a mãe, o colo de quem ele estivesse levasse ele até aquele objeto, agora ele sozinho pode buscar aquele objeto, pode ir naquele lugar. Então, ele ganhou muito. Então, a criança ganhou. Mas o que ela perdeu? Ela perdeu o colo. Então, e assim vão as crises da nossa vida. Por isso que é tão difícil mudar, Antônio. Porque muita gente tem medo de abrir mão, tem medo de deixar para trás, né? Muita gente está focado na perda, porque a perda é o quê? É a zona de conforto, é o conhecido, para arriscar no ganho. Isso eu vejo todo dia, toda hora, todo minuto, dentro do meu consultório e na minha própria vida. Então, a gente pode dizer que dentro dessas crises, desse ciclo vital, que é importante a gente falar aqui, previsível, né? Existe também aqueles que são imprevisíveis, aqueles que nos colocam num momento de vida onde nós temos que decidir se mudamos ou se mudamos, né? Então, às vezes tem aquela frase que se você não decide, a vida decide por você. Também é verdadeiro. Sim. Quer que eu continue falando? Continue. Quer falar alguma coisa? Não, só falei sim. Tá, então vamos pensar assim, né, Antônio? Que eu acho que é bem importante. Por mais difícil que seja a mudança, tá? A pessoa... é necessário ter coragem. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa profissão. Fazer terapia, ser terapeuta, né? Fazer terapia ou se submeter a um processo terapêutico é necessário coragem. Isso. Coragem para quê? Para se enxergar e abrir mão de algumas coisas. Então, eu vim fazer terapia porque eu quero ser independente, eu não quero mais morar com meus pais. Tá, um exemplo,
grosseiro até, grosseiro que eu digo assim, muito simples, né? Tá, então você não vai morar mais com teus pais, tá, então quanto você ganha? Ah, eu ganho X. O que isso pode pagar para você morar sozinho? Ah, isso. O que você vai deixar para trás? Ah, eu vou deixar cama, cama arrumada, roupa lavada, comidinha na hora, né? Mas o que você vai ganhar? Vou ganhar liberdade, posso dormir até a hora que eu quiser, posso levar quem eu quiser para minha casa. Então, o ser humano, nessa hora, ele faz um balanço, né? Onde que eu ganho, onde eu perco. Então, o que eu estou perdendo? O que eu estou perdendo é mais importante do que eu vou ganhar, ou do que eu estou ganhando. Isso pode ser de uma maneira consciente, como eu estou falando, ou de uma maneira inconsciente, né? Quantas vezes a gente sofre tanto por alguma coisa e lá na frente a gente fala aquela velha frase: ah, ainda bem que aconteceu isso, né? Foi depois de tal evento que as coisas melhoraram. Então, o ser humano é alguém que está em constante mudança, em constante movimento. Ora, ele está consciente disso, ora, ele está fazendo sua própria escolha, tomando suas próprias decisões, ora, a vida está levando. Né? Se a gente for falar dos ciclos vitais previsíveis, tem o ciclo vital humano. Então, nós somos bebês, criança, adolescente, adulto, adulto mais maduro, terceira idade. Tá? Grosseiramente falando, todos nós, se nós tivermos um número X de idade, vivermos tantos anos, nós vamos passar por esse ciclo, queira ou não. Esse é o ciclo vital. Existe um ciclo vital da família. Então, duas pessoas se conhecem, se unem, então, ou não vão ter filhos, não importa, mas vão passar por todo um ciclo de formação de família, até que os filhos vão crescer, vão passar pela infância, adolescência, vão sair de casa, vão casar e vem os netos, etc. Então, essas são as crises e os ciclos previsíveis da nossa vida, do ser humano. Mas nós temos que lembrar que existem as crises imprevisíveis. Né? Então, por exemplo, eu posso não casar, eu posso optar por não ter filhos, eu posso ficar viúva, né? Eu posso perder um ente querido importante que me alicerçava nas minhas mudanças, enfim. Uma série de coisas, né, que vão fazendo com que a nossa vida seja tão dinâmica. Porque se não fosse assim, se ela não fosse dessa maneira, tá? Todo mundo estaria no mesmo momento vivendo as mesmas coisas. Então, eu vou dar um exemplo de uma família, por exemplo. Se você pegar uma família, uma família tradicionalmente falando, pai, mãe, 3 filhos e um idoso que mora na casa, digamos, uma avó. Tônio, pensa que cada uma dessas pessoas está vivendo um ciclo da sua vida. Certo? Tá? A mulher, vamos dizer, uma mulher de 42 anos, 45 anos, que está começando a viver, né, as suas próprias crises, de talvez não abrir mão de ter mais filhos, né, está começando a entrar na menopausa. Então, tem essa mãe, que também essa mulher, está vivendo todas as demandas da sua idade, daquele ciclo de vida. O seu marido, a mesma coisa, né? Está vivendo as suas próprias demandas, que tem na nossa cultura a idade do lobo, aquelas questões todas. Este casal
quer este homem e essa mulher, também está vivendo um ciclo. Eles podem estar num ciclo, por exemplo, de estar adotando uma criança, ou estar tendo uma criança, né? Ou estar num ciclo de um se aposentar, ou ainda os dois estarem vivendo uma crise conjugal. Isso tudo nós estamos falando só de duas pessoas. Daí coloca a avó, que está vivendo outra crise, né? A crise da terceira idade, a crise da finitude, a crise da solidão, etc. Nós nem estamos falando de doenças aqui, né? Daí nós vamos pegar, se tiver um adolescente... Essa é uma questão... Só interromper um pouquinho. Essa é uma questão que eu quero conversar com você sobre a doença também, daqui a pouquinho, mas continue, por favor. Tá. Então, veja só. Quando nós olhamos uma família, nós precisamos, nós como terapeuta falando agora, nós precisamos detectar e levar em muita relevância todos os momentos que cada um deles está passando. E que são diferentes. Né? Por mais que tenha duas filhas adolescentes, gêmeas até, tá? Ou seja, da mesma idade, elas estão nas suas crises, lidando com essa crise da adolescência, diferente do que um garoto adolescente. Então, veja quantas variáveis estão dispostas aí. Veja, então, isso tudo está em constante movimento, né? Num ciclo vertical, né? Nesse sentido das etapas, das sequências, mas horizontal também, onde entra uma série de fatores que influencia. A gente pode até chamar de estressores. Uhum. Então, que mexem e que levam cada um desses elementos a ter que tomar decisões, até que resolver suas crises. Nós que trabalhamos com família, quando você põe a família inteira, você vai olhar tudo isso, né? O pensar sistêmico é esse. Não enxergar como que cada um está vivendo os seus ciclos, cada um está vivendo as suas crises previsíveis e reagindo às imprevisíveis, e mais, né? Olhar o todo, ou seja, como que esse sistema, tá, lida com todos esses ciclos ao mesmo tempo. Então, essa visão o tempo todo, do todo e das partes, que importa para a gente. Daí você fala assim, né? Vamos fechando um pouquinho aqui, se você quiser, na relação conjugal, você quer que eu faça isso? Porque agora estou falando de família, né? Eu gosto muito, quando eu dou essa aula, que todo mundo pergunta, o que acontece com o casal? Existe crise dos 7 anos? Né? Tem uma lenda, uma cultura na nossa, aqui no nosso meio, que fala que existe a crise dos 7 anos. E as pessoas perguntam para mim. E eu respondo que sim, pode ser vista dessa maneira. Por quê? Né? Então vamos lá. O que acontece? Vamos pegar aí duas pessoas que se viram pela primeira vez, né? E se encantaram uma pela outra. E esse encanto, né? Essa liga que dá entre essas duas pessoas, se dá porque ela fecha exatamente naquilo que um precisa do outro e vice-versa. E essas duas pessoas, então, se apaixonam. Tônio, eu vou perguntar para você, e eu pergunto para cada uma das pessoas que estão aqui com a gente. Existe coisa melhor do que estar apaixonado? Bom, desconheço. Realmente é a sensação de plenitude, interesse na vida nessa hora, né? É um banho hormonal de felicidade.
Imagina, né? Bom, enfim. Então, duas pessoas apaixonadas são duas pessoas que estão, como você falou, plenas uma da outra. Elas se tornam rapidamente uma unidade. Então, Sim. aquele casalzinho que não precisa mais sair com ninguém, que quer ficar sozinho, que quer se ver o tempo todo, que só pensa um no outro o dia todo. Maravilha! E tem que ser assim mesmo, né? E que se imagina na cadeirinha de balanço lá, velhinho, com aquela pessoa, né? Nós vamos. Ah, eu já tô vendo eu e ele casado e nossos filhos. Vai ser loirinho como ele, vai ser assim, vai ser assado, vai ser chamar tal, tal, tal. Isso tudo faz parte da paixão, é uma delícia, né? Quem nos dera viver isso o tempo todo. Bom, enfim. Essa paixão vai fazendo com que, também é óbvio, né? Nós idealizemos o outro. Uhum. Então, o outro é o nosso, ele é tudo aquilo que eu sonhei, né? Ele é aquela pessoa idealizada, onde as minhas expectativas. Então, meu Deus, mas é bárbaro, adivinhou isso. É bom de cama, é bom de papo, né? É inteligente, gosta das mesmas coisas que eu. Ai, maravilha. Ok. Essa primeira fase, se as pessoas tiverem sorte, pode durar bastante, né? Bastante. Quanto que você chuta que é bastante, hein, Antônio? Olha, eu acho de 8 meses a um ano, eu acho que é um tempo. Não chega a 2 anos, mas 8 meses a um ano, eu acho que é um tempo médio aí da paixão. Mais ou menos por aí, né? Na pandemia diminuiu bastante, né? Sim. Na pandemia diminuiu bastante. Quem se conheceu na pandemia e sobreviveu à pandemia, parabéns. Né? Então, veja por quê. Porque a paixão, você está lidando com o teu outro idealizado. Né? E o grande desafio dessa fase é quando o outro já não corresponde tanto assim às tuas demandas e às tuas expectativas. Então, de idealizado, né, ele passa a ser um ser mais real, mais concreto, mais está aqui na minha frente. Poxa, não é tudo isso, não é aquilo que eu sonhava, né? Não é o meu príncipe encantado ou a minha princesa encantada. Não é. Ótimo. Ótimo que não seja, né, Antônio? Porque Sim. senão vão ficar a vida inteira naquela perseguindo. Existe isso, sabia? Pessoas que ficam perseguindo a ilusão de que o outro deva ser aquilo, que E viu lá também, no começo. também um pouco o inverso também, né, Elô? Também perseguindo a ideia de que aquela não é a pessoa certa e existe uma outra que é imensamente melhor que essa também. Ah, sim, sim. Isso também. Ou seja, desistir muito fácil. É nessa fase que se prova a maturidade relacional das pessoas, né? Hoje já se fala em inteligência relacional. Então, é nessa fase da relação onde você vê se a pessoa tem uma maturidade relacional para permitir conhecer o outro sem as ilusões. Ou seja, a partir da desilusão, porque só tem desilusão quem se ilude, né, Arthur? Então, veja, poxa, eu estou me desiludindo com essa pessoa. Eu posso dizer o seguinte, que bom que está se desiludindo. Né? Porque essa pessoa que está ali está se tornando real, humana. Não é mais idealizada. Então, a gente pode dizer que a fase número 2, né, ou a segunda fase do ciclo conjugal, é o fim do romance. Tá? Boa noite, Carol. É o fim do romance. Quando eu falo assim, dá uma dorzinha lá, meu Deus, então o romance acaba.
Depende, né? É o fim desse romance. Entra outro aí, né? Quer dizer, então, muitas pessoas se apaixonam por esse ser mais real, né? Cai, cai por terra aquela ilusão, aquela idealização do outro. Você começa a entender que príncipe encantado não existe, mas existe esse cara, essa mulher, aqui agora, que é mais legal ainda, porque parece muito comigo, porque permite que eu também me mostre desse jeito, porque as pessoas só pensam nisso, né? Ah, eu não é mais meu príncipe encantado. Mas e você? Continua a princesa encantada, né? Então, é onde eu consigo me enxergar. Puxa, eu posso aparecer descabelada, com o meu roupão desengonçado na frente dessa pessoa, e ele vai ficar legal comigo também. Eu não preciso acordar antes dele, passar maquiagem, escovar dente, ficar toda bonitona, né? Ou bonitão, para ser amado. Então, essa é a fase onde o romance, aquele romance de conto de fadas, acaba e vem algo mais maduro, mais concreto, digamos assim, né? Então é bacana porque é nessa hora que o casal começa a se comprometer. Então é quando eu olho para essa pessoa e digo, puxa vida, como é bom eu ser eu mesmo, né? Como é bom eu estar aqui com essa pessoa. Não, eu não estou falando assim, né? Ser eu mesmo é, é, assim, é desmerecer cuidar de Uhum. si para o outro ou para outra. Não é disso que eu estou falando, né? Então, veja só, porque tem gente, né, aquela velha história, ai, casou, relaxou, não, nada a ver isso, né? O que eu quero dizer é assim, Uhum. esse casal que começa a se enxergar sem ilusões é o casal que começa a criar, de fato, intimidade. Intimidade é uma das coisas mais difíceis de se encontrar nos casais, Tony, por incrível que pareça. Porque as pessoas entendem que intimidade é, tem a ver com sexualidade, tem Uhum. também, lógico, Uhum. né? Mas a intimidade é muito mais, é você poder ser você, né? É você poder ser você, você poder contar para o outro quem é você. Eu E vou te ser interromper. Vou te interromper só um pouquinho para a gente fazer um break, para explicar para as pessoas que estão entrando agora, né, sobre a live. Eu sou o Tony Luna, ela é Luna Negrão. Estamos falando sobre recalculando a rota e, em especial, as pequenas e grandes mudanças. E a gente está falando da relação de casais também, né? Tem alguns amigos, grandes amigos. Tem, enfim, entrou agora há pouco também o Torres, foi meu contemporâneo da Marinha também. Uma alegria poder ver alguém também dessa época. Tem a Jamile, a Carol, enfim, tantas pessoas, eu não vou conseguir citar o nome de todas as pessoas. Tem o Wagner, né? Enfim, tantas pessoas queridas aí também. Duas questões que eu queria colocar para você. Uma tem um pouco, não sei se vai aparecer, mas você já chegou a ler esse livro aqui, não sei se ele aparece aí, aparece muito. a Tá, gente. parece invertido, né? Mas, Eu né? estou com ele aqui em casa. A gente mira no Não li amor ainda, mas estou com ele aqui em casa. e acerta na solidão, que é o livro que eu carrego, enfim, e gosto de ler e reler. É um livro bem interessante. A minha querida amiga Ana Sui, que já participou dos Diálogos Náticos junto com a gente e tal. Livro que vai super recomendável também, né? Então, que é isso, né? A gente mira no amor, né? E encontra uma solidão, que às vezes é muito dolorida e às vezes termina em coisas muito trágicas, né? Formas muito trágicas. Então, essa era uma questão que eu gostaria que você falasse um pouquinho também. E a outra também sobre a questão das doenças, né? As doenças como crises de possíveis mudanças ou de possíveis desistências também, né? Mas a gente está falando só de quando a coisa dá certo, mas às vezes não dá certo, né? A gente tenta alguma coisa e a gente não consegue fazer essa mudança. Então, primeiro, um pouco mais sobre essa coisa, né, de amor e solidão, né? Porque a mim me parece
Não é minha, tanta gente, né, que estuda isso, né? Parece que esta solidão e a imputação do outro como sendo a pessoa a qual vai nos tirar desse processo de solidão, né, De né, novo, expectativas, não expectativas infantis, né, de como encontrar né? de novo nessa outra pessoa, né, uma relação de transferência aí de, né, figuras aí maternas e paternas também, né. Então É, essa pessoa, eu nem falei disso. Eu então, nem é, quis ficar nisso, né? mas eu acho que uma questão importante também, né, e eu acho interessante o conceito de que muitas vezes a gente às vezes tem um engano que a gente na relação a gente precisa resolver tudo por outro, cuidar tudo do outro, quando a maior parte das vezes a gente pode ser uma boa testemunha disso. E muitas vezes é o que a gente precisa, né? Alguém que testemunhe nosso processo, fala, opa, estou te vendo, a decisão eu sei que é sua, você que vai decidir, você que vai tomar, mas eu estou aqui junto, estou testemunhando, estamos juntos nesse processo. Esse tipo de troca nesse nível é bastante interessante. Então, É, você. é, então, dando continuidade no que eu estava falando, entra exatamente nisso, né? Onde, Uhum, pelo processo evolutivo da conjugalidade, onde é aquele momento, o que você fala é aquele momento onde os dois deixam de ser uma unidade, aquela unidade lá da paixão, né? E começam, né, uma experiência de divisão. O que é divisão? É eu onde o, o amor, a paixão, ela passa para um segundo plano, né? Ela é o fundo da figura. Por quê? Porque eu não preciso mais assegurar a, a o uhum, outro. Eu não preciso mais que o outro fique assegurando o amor dele por mim e vice-versa. Então, é onde o casal chega num grau de maturidade, né? Maturidade relacional, onde os dois podem continuar se amando, continuar apaixonados até, né? Porque eu conheço casais casados há muito tempo, são apaixonados. Eu era apaixonada pelo meu marido, pelo meu falecido marido, tá? E sei que uhum. ele era por mim também, né? E você poder viver tudo isso, mas você também viver a sua individualidade. Que eu acho isso. E daí entra nisso, né, Antônio, que você está falando. Onde eu sou a testemunha do processo do outro, mas eu não sou o processo do outro. Eu não Isso. preciso estar grudado com o outro. Uhum, Né? Então, veja, porque às vezes o casal não passa do primeiro ciclo. Então fica aquele casal grudadinho, que onde um vai, onde um faz, outro faz, né? Que não consegue se assegurar do outro de tal forma que exerça a sua individualidade, que é super saudável. E daí não tem solidão, Tony. Daí não tem solidão, né? Porque eu tô plena de mim, tô plena do outro. Até a hora que não tiver mais, porque isso pode acontecer. Como você falou, eu estou falando aqui, parece que tudo é maravilhoso, não é? Né? uhum. E tem mais, às vezes um dá conta de passar para outro ciclo e o outro não. Isso. Acompanhe com frequência isso. Sim. Né? Uhum, Então, eu quero ser mais individual, eu quero fazer minhas coisas, eu estou afim agora de fazer um esporte X que o outro não gosta, mas eu quero ir sozinha. Né? E eu quero que o outro faça também o que ele gosta. Mas daí isso pode mexer na confiança, outro ainda está lá naquela fase da unidade, na primeira fase da paixão, então você não me ama mais, né? Você quer ficar longe de mim, né? A gente tem pouco tempo para ficar junto e você ainda quer ficar longe. Então o que acontece? Né, Antônio? Nós estamos falando de mudança como um processo de amadurecimento. E é um amadurecimento de vida, né? Claro, nesse caso aqui, de vida dois. Então, muitas vezes o casal não tem recursos sozinho de passar por esse ciclo, de amadurecer,
né? E é bem nessa interfase aí que acontecem os grandes conflitos. Porque daí, e é onde eles ou se separam, que é o caminho muitas vezes escolhido por eles, que eles julgam mais fácil, né? E os que têm mais coragem vão para a terapia, tentar resolver. Eu sempre digo isso, né? Eu sempre parabenizo os casais que vêm para a terapia, porque eu acho que eles são corajosos de trazer a relação. Uma relação que está doente, como ir no médico, né? Então, a relação também vai para o terapeuta. Mas daí você fala de doença, né, Antônio? Isso também é uma coisa Sim. importante. Como as doenças na nossa vida, agora falando do ciclo vital pessoal, né? Como as doenças são capazes de nos transformar. De novo, vou entrar naquele conceito que eu comecei a falar aqui, que é da homeostase. Pode estar tudo ruim para mim, né? Eu posso, ruim que eu digo, falando da minha saúde física e mental, mas eu vou vivendo. Eu estou na zona do conforto, eu estou vivendo. Preciso o quê? Então, esse estou vivendo, estou levando a vida, estou empurrando tudo, é a homeostase. O que é a doença? A doença é uma quebra da homeostase. Né? A doença vem para dizer que tem alguma coisa errada com você. Está na hora de mudar. E essa é a hora que ou a gente muda, ou não é? Quem não muda, acaba morrendo, sei lá, né? A vida se encarrega, daí não sei. Quer dizer. Isso. Mas a tendência é que a doença é vista como uma grande crise, quanto maior e mais séria, capaz de trazer grandes mudanças. Eu já vi pessoas, recentemente, uma pessoa casado, voltando a falar de relação, casado, 40 e tantos anos, infeliz no casamento, ele teve um infarto, né? Assim, super agudo, rápido e tal. Fez cirurgia, etc. Ele saiu do hospital, não deu um mês, Tônia. Ele se separou. E mudou totalmente de vida. Total. Então, veja, né? O que a doença... Só colocar uma questão aqui, por favor. Tem algo importante se entender, porque senão a gente entende assim, então, se eu estou doente, eu preciso, enfim, entrar num processo aí de conhecimento, eu preciso me analisar, eu preciso me aprofundar em mim, mas não só isso. Né? Às vezes a doença tomou proporções tão grandes que nem sempre só a psicoterapia vai ser suficiente para poder dar conta disso. Né? Então é preciso se compreender essa história também. E até assim, né? Você já deve ter entendido, eu já atendi pacientes que estavam em processo terminal e também estavam procurando terapia. Né? Então, a psicoterapia não tem só essa finalidade de ressignificar a vida, mas também ressignificar as relações com a morte, o momento final e tudo isso também. Isso é importante a gente entender, né? Como também uma terapia de casal não é feita para a relação dar certo, né? É feita para deixar uma relação mais saudável, né? Mas às vezes mais saudável é mesmo terminar, às vezes mais saudável é continuar ou propor novas direções, novas rotas aí também, né? Isso quem atende casal vê isso o tempo todo, né? Casais que vêm, eu tenho um exemplo de um casal, talvez até eles estejam aqui me ouvindo, eu não sei, mas vou usar porque é um bom exemplo, de um casal que foi encaminhado para mim pela advogada deles, eu acho, num processo de separação, onde nenhum dos dois queria se separar de fato, né? Vivendo uma crise muito grande no casamento, muito grande. E eles fizeram terapia e acabaram ficando juntos. Abriram mão do divórcio e tal, e interromperam todo o processo de separação e voltaram a namorar, voltaram a ficar juntos, etc. e tal. E pasme, agora estão se separando de fato. Né? Então, veja,
não tem como. Porque esse era o processo deles. Era o processo necessário. O terapeuta de casal não é aquele que diz, olha, que legal, vocês vão ficar juntos. Embora eu seja uma romântica incorrigível e adoro quando os dois acabam ficando felizes juntos. Mas acontece, eles agora estão felizes, só que vão se separar, porque eles não são mais felizes juntos, né? E a crise veio para mostrar isso. Só que às vezes a crise vem de uma maneira, Antônio, que causa muita dor. Então a pessoa não percebe. Por exemplo, vem por uma infidelidade, que é algo que dói muito, né? Então o casal precisa, né, se une pela dor que cada um está vivendo com isso, como aconteceu com esse casal. E na hora que a dor passou, né, na hora que a traição foi perdoada, na hora que foram feitas todas as reparações, o casal viu que não pode mais ficar junto. E vou dizer mais, talvez até se separe e lá na frente fique junto, sei lá, não sei. Já vi tanta coisa nessa vida. Graças a Deus, obrigada a todos. Né, eu tive uma pergunta compartilhada, tive uma experiência muito atípica, muito para mim, né, muito atípica, mas muito legal. Eu tive uma namorada durante alguns anos, a gente se separou dentro de um processo de terapia de casal. A gente se separou e ficamos anos sem nos falarmos. E anos depois eu fui padrinho no casamento dela com o novo marido, né? Isso eu achei, e sou muito amigo do novo marido dela, a gente dá muita risada dessa história. Então, né, a gente coloca N possibilidades, porque parece, né, sempre assim, é o ex e tal, acabou, uma coisa acaba. Isso é interessante, uma terapia às vezes ajuda a acabar bem, de uma forma interessante e tal, né? Colocar um ponto também, né? Então, isso eu coloco... usar a terapeuta de casal que conduziu essa relação e que permitiu que anos depois eu fosse padrinho de casamento nesse novo casamento aí. Não, Tônio, eu ontem e hoje, estou cuidando da primeira mulher do meu terceiro marido. Do sete que você teve, né? Você acredita? Ai, Tônio. Desculpe, é bom ser civilizado, viu? Eu me considero uma pessoa civilizada, viu, Tônio? Eu não me considero civilizado. Bom. Daí eu já não sei, mas eu me considero. Não, mas não é incrível? Pensa, não é incrível? Né? Então as pessoas dizem, como assim? Ela foi casada com o teu marido? Aham. E vocês são super amigas? Aham. Mas por quê? Ou, melhor, por que não? Por que não? Por que não? Né? Exato. Por que não? Entende? Né? Então, me recordo que algumas vezes eu fui na sua casa, estava o filho do seu ex-marido com a terceira mulher, uma coisa assim, de quem que essa fulana é filha? Não, é filho do meu primeiro ex-marido com a segunda mulher, que por coincidência é amiga, sobrinha. Então, é um samba do crioulo doido. Uhum. A minha filha, eu e o Mário, meu terceiro marido, e como o Mário, meu terceiro marido, casou com a segunda mulher dele, foi uma grande amiga minha sócia, Silvia. Uhum. E o Mário era amigo do meu primeiro marido, que é pai da minha filha. As crianças cresceram juntos, tá? Então, eles ficaram adultos e juntos. Você chamando até de irmão. Sim. Enfim. E um dia... eles estavam na minha casa e receberam um garoto de São Paulo que ficou hospedado na minha casa. E daí falou assim, eu acordei de manhã, né? E cheguei na cozinha, o garoto acordou e eu e ele ficamos tomando café. Daí ele sentou e falou assim: você se incomoda de me explicar como é que é? Eu não entendi nada de vocês, porque
o Mário é pai da Francis? Eu falei, não, não, a Francis é minha filha, mas o Mário não é o pai dela. Tá? Ah, tá. E o Alexandre é filho do Mário? É. E ele é irmão da Marina? Não, não. A Marina é filha da segunda mulher do Mário. O Alexandre é filho da primeira mulher do Mário. Então, assim, e tudo bem, e tudo bem. O menino foi embora sem entender, né? E eu ainda falei, Francis, se você tinha alguma intenção com ele, eu acho que não vai dar certo. O menino acha que a gente é maluco, entendeu? Né? Mas hoje isso já não causa tanta estranheza assim também, né, Tônia? Sim, sim. Isso é Sim. coisa aí de uns 20 anos, mais ou menos, né? Onde todo mundo perguntava. E o mais bacana foi na formatura do Alexandre, né? Que era eu, a Nancy, eu, a mãe dele, que é a primeira mulher do Mário, e a Silvia, a segunda mulher do Mário, minha amiga, minha sócia. Então nós sentamos todo mundo junto, assim. E o Mário olhava e dizia, eu quero ir embora, eu não aguento ficar aqui com as 3 mulheres no mesmo ambiente. Eu falava para ele, não seja assim, nós não estamos falando de você. Mas, Tônio, voltando aqui na conversa, você sempre me tira, né? Você sempre me tira Adoro, da... adoro, adoro. Sim, sim, sim. Então, Tônio, você... Deixa só deixar um abraço pro Fábio Borg, que entrou aí também, para as outras pessoas queridas que entraram, para a Malu, eu acho que a Eneida Mugello entrou aí também, enfim, várias pessoas queridas aí também. Viviane Rauta é minha cunhada. Caramba, oi Viviane. Você conheceu ela no almoço aquele dia, Ah, sim, 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 verdade, tá? verdade, verdade. Oi, Vivi. Bom, então, Tônio, você falou para mim, lá antes da gente começar, que você queria falar por que é difícil as pequenas mudanças, né? Sim, os pequenos ajustes, exato. Pequenos ajustes. Então, é bem isso. O casal, muitas vezes, não briga pelas coisas, pelo macro, tá? Briga pela toalha molhada na cama, briga pelo sapato jogado na sala, né? Pelo cinzeiro, por ter fumado dentro de casa, enfim. E é muito interessante isso, né, Antônio? Porque por que é tão difícil? Né? Eu às vezes pergunto essa história da toalha molhada, não sei se você tem esse péssimo hábito de fazer isso, de Não, umedecer a cama jogando a toalha. Não não, porque você mora sozinho e sabe que é você que tem que tirar, né? E exatamente. ninguém vai tirar, estender a Ninguém vai toalha para tirar. você, né? E Pois é. eu não tenho nem que colocar a culpa depois, isso que é o pior. Então. Mas muita gente, o casal às vezes vai contando coisas e vem com essas, né? Porque ele deitou de roupa na cama. Daí eu penso, como? Por que não pode? Não, porque eu não suporto que alguém venha da rua com aquela roupa e deite na cama. Entendeu? Veja, parece nada isso, né? Parece nada. Mas eu pego isso e digo, fulano, vamos fazer um combinado de você trocar de roupa no que chega em casa e não deitar mais na cama com a roupa que você vê na rua? E daí ele fala, claro que eu posso fazer. Mas passa umas sessões e daí ela diz, olha, ele fez um dia, depois ele voltou a ficar de roupa na cama. Então esse é o exemplo que daí você e todos nós podemos perguntar, por que isso acontece? Por que isso acontece, Tony? O que você acha? Eu acho horrível deitar de roupa na cama, já quero deixar bem claro já logo de cara. A roupa da rua, para mim, é proibida na cama. Ela não entra nem no quarto. Eu já tenho uma certa idade e estabeleci algumas manias mesmo, já, né? Então, essa é uma delas. A roupa de fora não entra. Então, eu concordo com essa pessoa. Eu concordo com essa pessoa. Você manda um abraço para ela. Se ela precisa me ligar e precisa de suporte e apoio, eu concordo. Mas veja, tá? Qual foi a pergunta? Você fez minha pergunta e já esqueci. Qual foi? Não, você já respondeu.
tá? Eu falei assim, por que será que essa pessoa é tão simples? Se eu quero agradar a minha esposa, se eu quero ficar bem com ela, por que eu não troco de roupa? Ou por que eu deito de roupa na cama, com a roupa que eu vim lá da rua? Tá? Por que será? É aí que entra, né? Por que as pessoas não mudam coisinhas pequenas? Porque atrás delas tem coisas Sim. muito mais profundas, Uhum. né? Tem uma história. Então, se um terapeuta de casal só trabalha nesse nível, não vai chegar em lugar nenhum. Então, a gente tem que dizer, você pode tirar, não usar mais, não fazer mais isso? Posso. Fez? Então, o que está acontecendo? Por que é tão difícil? Porque é difícil, Tônio, né? Sim. Porque entra, muitas vezes, na briga por poder, né? Na birra que eu fazia quando era criança, quando me mandam fazer alguma coisa. Entra uma série de questões e de demandas individuais de cada um que aparece na relação, né? Então, o casal sempre vai brigar por coisas pequenas, tá? Por exemplo, né? Não suporto quando ele pega e coloca a colher no requeijão, come com a colher e põe come de novo e põe o requeijão na geladeira. Nossa, que coisa grave, né? Você acha que isso que traz um casal para a terapia? Não, né? Mas isso aparece na terapia. Aparece. Daí você tem que o quê? Trabalhar com requeijão que vai azedar? Não, né? Então, por isso que as pequenas coisas são tão difíceis. Beijo, Wagner. Saudades de você, meu amigo. Olha. Tá? Então, por isso que as coisas são difíceis de mudar, porque elas são a ponta do iceberg de coisas muito mais profundas, né? Então, quando alguém... Agora, claro, por exemplo, de repente eu vejo assim, vamos ver, parar de fumar é uma mudança, não é? Então, que tem a ver com a saúde. Mas por que então as pessoas não param de fumar só porque tem a ideia? Porque é um processo difícil. E às vezes nem sempre você está preparado para aquilo. Eu sou uma pessoa, não só como terapeuta, mas eu sou bastante condescendente nesse sentido. Eu acho que as pessoas só fazem e só mudam naquilo que elas estão prontas e quando elas têm um ganho. De novo, vou repetir. Quando elas põem na balança, então, eu vou parar de fumar porque eu fui no médico, eu fiquei enlouquecido porque eu vi que eu estou com efizema. Eu vou parar de fumar imediatamente. Então, veja, o ganho foi maior que a perda. Agora, eu vou parar de fumar porque minha mulher me enche o saco, porque minha roupa tá... Não vou. Então, nesse ponto, eu acho que desde que a gente é criança e vai crescendo e vai observando, né, na gente mesmo e nos outros, a gente vai vendo sempre que o ser humano vai mudar a partir dessa escolha de que o ganho se torna maior do que a perda. Seja nas pequenas coisas. Olha, se eu jogo a minha toalha molhada em cima da cama e quando eu vou deitar, minha cama está úmida e aquilo é desconfortável para mim, eu não jogo mais. Porque eu perdi mais do que eu ganhei com a minha preguiça. Eu vou só uma questão. Já estamos quase chegando no final. Você vai precisar dar uma apertadinha para não passar dessa hora aí. Né? Mas a gente tem assunto que não termina mais nesse sentido aí, né? Né? Então, enfim, para finalizar, voltando a lembrar, eu sou Tony Luna, Elô Daldim, também conhecido por Elô Negrão. Estamos falando aqui sobre pequenas mudanças, o recalculando a rota, pequenas mudanças, grandes mudanças, relações, coragem nessas mudanças, que essa é uma das questões mais importantes, o que pode acontecer e o que pode não acontecer, o que de bonito pode acontecer e o que de não tão bonito pode acontecer. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente está falando sobre vida, e também sobre vida, sobre as relações, a forma como a gente dá conta das coisas, a forma como a gente se apresenta como humano perante o outro humano.
né? E isso eu acho tão importante, ter essa relação de assim, então tá, quando uma outra pessoa se apresenta perante a mim, se apresenta uma humanidade inteira, né? Então, são dois sistemas que estão conversando através de duas pessoas, né? Todas as pessoas de um sistema com todas da outra, e a complexidade disso e a beleza disso, por isso é tão interessante isso, quando isso funciona, quando isso dá certo uma direção, ou quando acaba da melhor maneira possível. Elô, para isso eu quero te agradecer, super agradecer, enfim, pela participação mais uma vez. Essa live passa muito rápido, né? Essa hora ela vai super embora. Daqui a uma semana a gente volta de novo a falar sobre esses temas, enfim, e suas considerações finais sobre o tema. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia falar também das mudanças que as pessoas provocam em si mesmas através de cirurgias plásticas, por exemplo, e etc. E tal, né? Também são coisas tão importantes de se falar. Eu não sou a pessoa mais certa para falar disso, mas me ocorreu agora. Tônio, eu agradeço também, eu acho que é um tema muito, muito amplo, né? Eu tenho um livro, ele estava aqui comigo agora. Você mostrou um livro, eu vou mostrar outro, que se chama Mudança mesmo, que é do... eu vou pegar aqui. Tá bem. Eu estava com ele aqui, mas agora não estou mais. Mas é um livro que se chama Mudança. Tá na boca do cachorro ali, com certeza ele pegou para... Só que falta. Daí ela vai acabar lendo o livro. Sim. Né? Então, eu agradeço, acho o tema incrível e é um tema que a gente pode explorar de muitas outras maneiras também. Hoje a gente focou nas mudanças do ciclo vital das relações, né, da conjugalidade. Me dá uma opinião, né, do pessoal que está entrando agora. Que a gente pois é, entraram várias pessoas agora. Vai ficar gravado, viu, gente? Vai ficar gravado. A gente pode falar sobre tantas outras coisas, síndrome de Estocolmo, né, sequestro numa relação, relações de dependência não saudáveis, tantas coisas importantes é que a gente vai falar um pouco enfim, em cada encontro aí. Deixa eu só ler de novo, que sei que entrou gente, que agora há pouco entrou para saber da questão do sorteio, que eu li no começo. Deixa eu achar o nome de novo da pessoa que ganhou. Enfim, no sorteio da caneca, ganhou Thales Dias França, para saber, as pessoas que entraram para poder saber quem foi o vencedor do sorteio da caneca dos Diários Lunáticos. A Elô já saiu correndo, deve ter tido... Não saiu, fui ver se eu achava o livro. Não, sinto muito, mas já era. Colocado em outro lugar. Foi abduzido. Eu dei uma reformada aqui no meu escritório e agora eu estou meio perdido. Tá bom, Antônio. Beijo, meu querido amigo do coração. Tá? Nos vemos. Vamos almoçar junto. Tá bom? Vamos. Será um grande prazer. E daqui a pouquinho a gente tá junto. E um beijo para todo mundo que está aí, que nos assistiu. Tá bom? Pessoal que entrou, Mayara, Carol. Pessoal que entrou agora também aí, né? Pessoal que entrou agora também, ela vai ficar gravada. O Cleverson Caio estava aqui agora um pouquinho também. Várias pessoas queriam dizer que a gente não consegue falar o nome de todos. Obrigado, Elô. Tenha uma boa noite. Obrigado mais uma vez. Beijo grande. Tchau, querido. Beijão. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Tchau.